Dizem por aí que os caminhões americanos já não são o que eram, que hoje são só plástico com rodas, que a eletrônica quebra por qualquer coisa, que ficaram frágeis e que, no mercado mundial, estão lá embaixo no ranking. Essa conversa se repete em fóruns, estacionamento de postos e vídeos virais. Mas basta olhar com atenção para os 5 modelos que vamos analisar que essa narrativa cai por terra imediatamente. O que você vai ver não é fragilidade, é engenharia pesada no seu nível máximo. Este vídeo não é apenas uma lista. É uma avaliação completa, feita com critérios reais de estrada, consumo, segurança ativa, ergonomia, rede de manutenção, confiabilidade mecânica, claro, custo operacional total. Porque no mundo dos brutos, tudo é negócio. Ao final, você vai entender por que tantas empresas e caminhoneiros continuam apostando nesse gigante, e porque muitos dos seus críticos simplesmente estão desinformados. E para começar, vamos direto para a realeza americana. PACCAR, o único grupo 100% nascido e criado nos Estados Unidos dentro dessa lista. E já abrimos com força total. Kenworth T680 Next Generation, lançado em 2021 e atualizado de forma impecável até 2025. Esse caminhão é a definição de "o futuro chegou". Se você ainda tem aquela visão romântica do velho caminhão mecânico, cheio de botões, ponteiros, aquele barulho bruto a trocar marcha, esqueça tudo. O T680 é praticamente um computador aerodinâmico disfarçado de caminhão. Subir na cabine dele não é entrar em um veículo, é entrar em um cockpit. A primeira coisa que salta aos olhos é a tela digital de 15 polegadas, totalmente configurável. Para muitos motoristas experientes, ela chega a intimidar. Dá para mostrar o mapa, rotações, telemetria, pressão do turbo, temperatura da transmissão e dezenas de outras informações, todas rearranjáveis. É como se a cabine tivesse sido pensada para que cada motorista programe o painel do jeito que quiser. E essa filosofia digital não para aí. O volante inteligente, o Smart Wheel, se torna o centro absoluto de comando. Ali ficam os controles de velocidade, frenagem automática, ajuste de limite, piloto adaptativo, tudo literalmente sob seus polegares. A ideia da Kenworth é clara. Você nunca deve tirar as mãos do volante. Do lado de fora, o T680 mostra outra obsessão, a aerodinâmica. Nada aqui foi desenhado ao acaso. Cada linha do capô, cada curva lateral, cada entrada de ar foi calculada para reduzir arrasto e economizar combustível. O resultado? Até 7% de economia comparado ao modelo tradicional. Mas o maior choque são os espelhos digitais opcionais. Eles não são espelhos. São câmeras de alta definição resistentes à chuva, gelo e poeira. As lentes se limpam sozinhas, não embaçam e, à noite, usam visão infravermelha. Apenas com esses espelhos câmera, o caminhão já ganha mais 1,5% de economia. Agora, a pergunta que não quer calar. E o motor? O que empurra essa máquina? Debaixo do capô está o PACCAR MX-13, de 12,9 litros, capaz de entregar até 510 cavalos. Um motor consagrado, muito eficiente e resistente. Só que a PACCAR entende o caminhoneiro raiz, aquele que confia na velha força americana. Então oferece também o lendário como X15, quase indestrutível. E o T680 ainda usa mapas topográficos para antecipar subidas e descidas, ajustando marcha e aceleração antes mesmo que o motorista perceba. Ele detecta objetos, controla a frenagem, monitora a distância e praticamente dirige sozinho em situações de longa estrada. É, de certa forma, o Tesla dos caminhões pesados. Mas, como tudo na vida, há um lado complicado. Toda essa tecnologia exige uma coisa que muitos caminhoneiros não gostam de ouvir: desaprender o antigo e aprender o novo. Attila Susta. Os menus são complexos. A curva de adaptação é real. Mas depois que você se acostuma com esse nível de informação, voltar para os ponteiros analógicos parece voltar no tempo. E claro, futuro tem preço. Um T680 novo sai na faixa de $170 mil a $240 mil. Caro? Depende. É caro para quem não está pensando no amanhã. Barato para quem tem de economia operacional real. E é aqui que entra o segundo gigante da PACCAR, Peterbilt 579 Ultra Lofter. Se o T680 já impressiona, o 579 leva tudo para outro nível. Enquanto quem for aposta em tecnologia agressiva, o Peterbilt é pura presença. É o caminhão que chama atenção na rodovia, o caminhão que parece um apartamento de luxo sobre rodas. Lançado inicialmente em 2012 e remodelado ao extremo em 2020, o Ultra Lofter é a versão mais espaçosa, confortável e refinada do Peterbilt moderno. Visualmente, o Peterbilt 579 é mais ousado, grade maior, linhas mais espessas, postura mais imponente. Isso sem perder eficiência. O pacote aerodinâmico Epic garante economia entre 8% e 14% dependendo da configuração. E dentro é outro mundo. Uma cabine feita para quem vive na estrada. O espaço interno é gigantesco. A passagem entre os bancos é larga. Não dá aquela batida no joelho típica dos caminhões antigos. O Ultra Lofter vem com 2 camas, geladeira, iluminação LED, espaço para TV, micro-ondas, uma ergonomia impecável. E claro, painel digital configurável de 15 polegadas também. E o famoso modo Eco to Eco, que desacopla o motor em descidas para economizar diesel. Mas nem tudo são flores. O 579 tem suas dores de cabeça. Falhas 9S. Problemas no radar do piloto adaptativo. Alertas falsos de tracal. Caixas efusíveis que queimam. Transmissões automáticas com dificuldade de engatar ré. Relatos de que modelos novos usam mais plástico que metal. Nada que torne o caminhão ruim, mas suficiente para incomodar motoristas exigentes. Na ponta do lápis, o 579 custa entre $175 mil e $250 mil. É um bruto caro, mas feito para quem quer impacto visual e conforto máximo. Se existe um caminhão que mudou silenciosamente a lógica das estradas norte-americanas, esse caminhão é o Frei Gottlieb Cascadia.
Ele não é o mais bonito, não é o mais luxuoso e definitivamente não foi projetado para impressionar pela aparência. Pelo contrário, sua força está em algo que poucos enxergam: rentabilidade pura. Enquanto muitas marcas brigam por quem tem a cabine mais espaçosa, a tela digital mais moderna ou o design mais agressivo, a Frei Gottlieb preferiu focar no que realmente pesa no fim do mês: economia, durabilidade e eficiência operacional. Para entender o Cascadia, primeiro é preciso lembrar quem está por trás da marca. A Frei Gottlieb pertence à Daimler, a mesma gigante alemã responsável pela Mercedes-Benz. E quando você combina o rigor alemão com a realidade brutal das estradas dos Estados Unidos, nasce uma máquina criada para trabalhar sem descanso. O Cascadia foi lançado em 2007 com uma missão clara: ser o caminhão mais rentável da América do Norte. E desde então, ele evoluiu mais que qualquer outro modelo da categoria. Cada detalhe foi ajustado, polido e testado milhares de horas para cortar custo e aumentar lucro. O design externo pode parecer simples, até básico, mas nada ali está ali por acaso. Cada curva no capô, cada linha da lateral, cada dobrinha no para-choque, tudo foi esculpido em túnel de vento para reduzir resistência e economizar combustível. A Frei Gottlieb calculou o caminhão inteiro como se fosse uma faca passando pelo ar. Resultado: milhões de dólares economizados por grandes frotas ao longo dos anos. Mas o verdadeiro coração do Cascadia bate debaixo do capô. Estamos falando do lendário Detroit DD15, um dos motores mais confiáveis já criados para caminhões pesados. E não é exagero. Esse motor tem um índice B50 de quase 2 milhões de quilômetros. O que isso quer dizer? Que metade dos motores DD15 do mundo conseguem rodar essa distância absurda antes de precisar de uma reforma pesada. Isso não é estatística, é reputação construída no asfalto, todos os dias. O DD15 é conhecido por ser resistente, econômico e, acima de tudo, previsível. Ele pode não ser o motor mais potente da categoria, mas é quase indestrutível, e isso é ouro no mundo dos caminhões. Agora, é claro, toda essa eficiência cobra um preço. A cabine do Cascadia não tenta competir com Peterbilt ou Volvo em luxo. Não tem madeira brilhante, não tem couro premium, não tem acabamento europeu. É funcional, simples, prática, feita para durar. E isso é exatamente o que muitas empresas querem. Algo que não vai quebrar em detalhes estéticos, não vai encher a cabine de ruídos com o tempo e não vai custar rios de dinheiro em pequenas manutenções. Mas onde o Cascadia realmente entra em outro nível é na tecnologia integrada. O sistema Detroit Connect é praticamente uma central de inteligência artificial a bordo. Ele monitora o caminhão em tempo real, coleta dados, analisa padrões, o mais impressionante, prevê falhas antes que aconteçam. Sim, antes. É como ter um mecânico invisível sentado no banco do passageiro, observando cada vibração, cada temperatura, cada comportamento do motor. Se algo começar a sair do normal, o sistema alerta imediatamente. E nas grandes frotas, isso evita paradas não planejadas que custariam fortunas. Mas, claro, nenhum caminhão é perfeito. Os pontos fracos do Cascadia também são conhecidos, especialmente seus problemas elétricos. Há relatos recorrentes de falhas em chicotes, sensores e alguns módulos que, de vez em quando, resolvem morrer sem aviso. Outra dor de cabeça são suportes do motor e alguns buchas que, dependendo da carga e do terreno, podem desgastar mais rápido do que o esperado. Mesmo assim, para a maioria dos donos motoristas, isso é irrelevante quando comparado ao benefício principal. O Cascadia dá lucro. E no fim das contas, isso vale mais que qualquer painel bonito ou cromado brilhando ao sol. O preço dele fica entre 160 mil dólares e 210 mil dólares, um valor relativamente baixo quando comparado com marcas que investem mais em conforto. Mas é justamente essa simplicidade funcional que colocou no topo e o transformou no caminhão mais dominante das estradas norte-americanas. Mas agora deixamos o pragmatismo para trás e entramos em outra categoria: a engenharia que pensa primeiro na vida do motorista. Porque se existe um caminhão que decidiu redefinir o conceito de segurança e conforto, é o Volvo VNL 860. Enquanto os americanos apostam em potência, robustez e economia, os suecos levam tudo para um nível quase filosófico. Para a Volvo, segurança não é característica, é religião. Quando eles decidiram renovar o VNL, não fizeram uma simples atualização. Jogaram o projeto inteiro fora e começaram do zero, desenhando o caminhão com a ideia de criar a cabine mais segura do mundo. E conseguiram. A estrutura é uma verdadeira cápsula de sobrevivência. Feita com aço de altíssima resistência, a cabine foi projetada para desviar energia em colisões frontais. Em um impacto, o conjunto do motor e da transmissão foi planejado para cair para baixo, se deslocando do motorista e criando um espaço de vida muito maior. Isso não é teoria, é engenharia sueca testada até o limite. Mas o que realmente coloca o VNL anos à frente dos concorrentes é o sistema Volvo Active Driver Assist, VADA. Ele funciona como um copiloto que nunca pisca, nunca se distrai e nunca se cansa. Monitora pontos cegos, aplica freio de emergência, mantém o caminhão na faixa, calcula a distância automaticamente. É quase impossível ficar desatento dirigindo um Volvo. E o design externo é elegante, limpo, quase minimalista. Mas tudo ali tem função: cortar o ar, reduzir atrito, aumentar a autonomia. E o grande diferencial tecnológico: sistema de câmeras que substitui os espelhos. Com visão noturna infravermelha, ele enxerga o que um espelho tradicional jamais conseguiria mostrar, especialmente na chuva, neve ou neblina. A Volvo garante até 10% de economia só com conjunto aerodinâmico mais trem de força. E por dentro, o VNL é praticamente um apartamento escandinavo. Silencioso, espaçoso e extremamente confortável. O isolamento acústico dele é tão bom que muitos motoristas dizem que, quando fecham a porta, o mundo lá fora simplesmente desaparece. A cereja no topo é o motor D13 Turbo Compo, que reaproveita energia térmica do escape para gerar potência adicional.
Ele trabalha com a transmissão ISHIT, que ficou 30% mais rápida nas respostas. Somado à direção dinâmica e ao sistema GPS que prevê colinas, o resultado é um caminhão que parece pensar junto com o motorista. Se existe uma marca americana que viveu seu auge, caiu no abismo, depois conseguiu se levantar como um gigante reestruturado, essa marca é a International. Durante décadas, os caminhões da International dominaram estradas, frotas e empresas. Eram sinônimo de resistência, força bruta e simplicidade mecânica. Mas tudo isso começou a ruir no fim dos anos 2000, quando a companhia tomou uma das decisões mais desastrosas da história da indústria de caminhões. Na tentativa de cumprir novas normas de emissões sem recorrer ao sistema DEF, que na época ainda criava muita desconfiança, a International decidiu apostar tudo em sua própria solução, os motores MaxForce. A ideia parecia audaciosa, até promissora, mas na prática foi um desastre sem precedentes. Os motores MaxForce apresentaram falhas em série, superaquecimento, problemas crônicos no EGR, falta de confiabilidade, perda de potência, durabilidade imprevisível e manutenções absurdamente caras. Em questão de poucos anos, a reputação da International desmoronou. Empresas abandonaram a marca. Caminhoneiros perderam confiança. Clientes processaram a fabricante. Um ícone americano estava literalmente à beira de desaparecer. Foi então que os alemães entraram em cena. O grupo Traton, braço de caminhões do conglomerado Volkswagen, viu potencial no que estava da International e decidiu comprá-la. E essa compra mudou absolutamente tudo, da filosofia à engenharia. O primeiro verdadeiro fruto dessa fusão é o caminhão que estamos analisando agora, o International LT Series. A International sabia que se não reconstruísse a sua reputação a partir do coração do caminhão, não haveria segunda chance. Então fizeram o que tinha de ser feito, abandonaram de vez os motores problemáticos e criaram novas opções para reconquistar o mercado. A principal delas é o motor S3, desenvolvido em parceria com a MAN, fabricante alemã de renome dentro da Traton. Esse motor de 12,7 litros foi projetado com foco absoluto em eficiência térmica, baixo consumo e durabilidade. Segundo a marca, o S13 pode entregar até 15% de economia de combustíveis configurado corretamente. Mas para quem ainda treme ao ouvir o nome MaxForce, a International não hesita. Também oferece motor A26, seu bloco de 12,4 litros extremamente leve e silencioso. Muitos caminhoneiros experientes relatam que o A26 é um dos motores com menor vibração e ruído interno que já dirigiram. Ele não pretende ser o mais potente, mas sim o mais suave. E para os mais tradicionais, para os fãs da confiabilidade clássica, existe ainda a terceira opção, o Cummins X15. Se há um motor que representa paz de espírito, é ele. Mas o LT é mais que uma escolha de motores. O exterior foi redesenhado para privilegiar visibilidade e praticidade. O capô é inclinado, as janelas são amplas e a ergonomia da cabine segue uma lógica clara. Reduzir esforço, reduzir cansaço, reduzir risco. Na estrada, detalhes assim significam menos erros, menos acidentes e muito mais eficiência para frotas. O interior também passou por uma revolução. A primeira coisa que se percebe é o espaço. Mesmo para motoristas mais altos, a cabine não aperta, não sufoca. Os comandos foram reorganizados de forma inteligente. Interruptores mais usados ficam próximos, agrupados pela frequência com que precisam ser acionados. Para quem dirige o dia inteiro, isso faz enorme diferença. Mas talvez o melhor trunfo técnico do LT esteja escondido em sua arquitetura elétrica. O sistema Diamond Logic permite diagnósticos rápidos, reduz ponto de falha e torna o caminhão mais previsível e fácil de manter. Isso pode parecer detalhe, mas para quem vive na estrada, diagnóstico rápido significa dinheiro economizado. Ainda assim, existe um fantasma que o LT não consegue enterrar totalmente, a reputação manchada pelos motores MaxForce. Mesmo que o caminhão atual seja superior em quase todos os aspectos, muitos motoristas e empresas ainda hesitam. A memória da crise foi profunda. Além disso, o LT exige manutenção rigorosa em seus sistemas de emissões, DEF e DPF. E como qualquer caminhão moderno, sensores e módulos podem gerar dores de cabeça. Seu preço fica entre $150 mil e $200 mil, posicionando como uma alternativa competitiva, especialmente pelo conforto e pela opcionalidade de motores. Mas agora que analisamos o pacote completo, engenharia alemã reinventando um ícone americano, chegamos ao momento mais esperado, o ranking final. E é aqui que as coisas ficam sérias. Cada caminhão dessa lista representa uma filosofia completamente diferente. Os americanos apostam na força e no lucro. Os suecos apostam na segurança e no conforto. Os alemães apostam na eficiência e na precisão. Colocar todos no mesmo ringue exige honestidade brutal. E começamos pelo quinto lugar. Infelizmente, apesar das enormes melhorias da reconstrução da marca, o International LT ainda carrega o peso de seu passado. É silencioso, confortável, eficiente e o motor S13 realmente impressiona. Mas no mercado tão competitivo, onde confiança pesa mais que números na ficha técnica, o fantasma MaxForce ainda assombra. Por isso, ele fica na quinta posição. No quarto lugar, temos o Peterbilt 579, que carrega consigo o prestígio de uma das marcas mais amadas dos Estados Unidos. É lindo, é confortável, é imponente, mas a beleza não ganha guerra quando falamos de lucro operacional. Alguns problemas elétricos, relato de queda na qualidade construtiva e o fato de seu irmão Kenworth superar em reputação colocam o 579 fora do pódio. E assim subimos ao terceiro degrau, o Kenworth T680 Next General. O equilíbrio perfeito entre tradição e futuro. Marca forte, mecânica confiável, aerodinâmica refinada, tecnologia de ponta e alto nível de eficiência. É um monstro moderno, mas não o suficiente para vencer os dois gigantes que vêm a seguir. Agora a disputa fica séria. E prepare-se, essa escolha provoca discussões até hoje. O segundo lugar vai para o Volvo VL 860. Sim,
O caminhão mais seguro e confortável do planeta. Sim, o mais tecnológico. Sim, o que entrega a melhor experiência de direção. Então, por que não é o número 1? Simples. Porque existe um caminhão que faz tudo o que as frotas realmente precisam. Ganhar dinheiro de forma consistente, previsível e sustentável. Chegamos finalmente ao topo da lista, ao caminhão que, apesar de não ser o mais luxuoso, nem o mais moderno, nem o mais bonito, conseguiu conquistar o coração e o bolso de praticamente todas as grandes frotas da América do Norte. O primeiro lugar, o ouro absoluto, vai para ele, Fregoiner Cascadia. E aqui não existe surpresa para quem vive na estrada. O Cascadia não tenta competir com o Volvo em conforto, não tenta competir com o Peterbilt em beleza, nem tenta competir com quem voa em modernidade. Ele compete onde realmente importa, no bolso. Em um mundo onde um caminhão pode rodar 200 mil a 300 mil quilômetros por ano, cada gota de diesel, cada manutenção evitada, cada hora mais de disponibilidade pesa, num nível que muitos motoristas comuns nem conseguem imaginar. Para uma empresa com 200 ou 500 caminhões, o Cascadia não é apenas um veículo, é uma máquina de imprimir dinheiro. A grande força dele está em algo que poucas marcas conseguiram dominar com tamanha precisão, a combinação entre durabilidade, eficiência e simplicidade funcional. E isso começa pelo motor DD15. Esse motor, que carrega dentro de si a obsessão alemã por engenharia, consegue unir três elementos que raramente aparecem juntos: potência consistente, baixo custo operacional e confiabilidade quase absurda. A média de motores que conseguem atingir ou ultrapassar 1,5 milhão de quilômetros sem abertura é tão grande que o DD15 virou, na prática, um padrão de referência técnica. E isso não é pouca coisa. Quando o motor não quebra, o caminhão roda. Quando o caminhão roda, o motorista produz. E quando o motorista produz, a empresa lucra. Mas o motor é apenas o começo da história. O Cascadia tem outra carta na manga, a rede de manutenção mais abrangente da América do Norte. Com centenas de centros de serviço, peças baratas e disponibilidade quase imediata, o caminhão raramente fica parado mais do que o necessário. E no mundo dos pesados, caminhão parado significa prejuízo. Por isso tantas empresas gigantes, UPS, Schneider, Knight, Werner, apostam justamente nele. Além disso, seu design aerodinâmico, apesar de simples visualmente, foi polido ao limite. Ele corta o ar com uma facilidade impressionante, reduzindo consumo e aumentando eficiência em longas rotas. E quando falamos de caminhões que rodam 24 horas por dia, os 365 dias do ano, qualquer fração de economia se transforma em uma fortuna ao longo do tempo. A Freigotiner não vende beleza, vende números. E números, no fim das contas, são que definem o topo do pódio. Não é difícil entender porque ele supera até mesmo o Volvo VNL 860, que é, sem sombra de dúvida, um caminhão espetacular, confortável, seguro e extremamente tecnológico. Mas enquanto o Volvo entrega a melhor experiência para o motorista, o Cascadia entrega a melhor experiência para o dono da frota. E isso define o jogo. Agora que conhecemos o ranking completo, podemos observar algo muito interessante. O poder americano não diminuiu, ele apenas mudou de forma. A força bruta dos anos 80 deu espaço para uma engenharia mais refinada, baseada em aerodinâmica, telemetria, motores inteligentes e sistemas que reduzem custo em escala. E mesmo assim, continuamos vendo a presença marcante daquela identidade clássica do caminhão americano, grande, imponente, prático e feito para trabalhar. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui, a fusão entre culturas de engenharia. Os Estados Unidos trouxeram potência, robustez e redes de serviços gigantescas. A Alemanha trouxe eficiência térmica, motores precisos e telemática avançada. A Suécia trouxe segurança, conforto e engenharia centrada no ser humano. E juntos, esses três mundos criaram uma nova geração de caminhões que não é apenas mais forte, é mais inteligente. Mas a pergunta final permanece. Essa nova geração americana é capaz de dominar também o velho continente? Porque na Europa, o jogo é completamente diferente. As estradas são mais estreitas, as regulamentações são mais rígidas, o diesel é mais caro, e o estilo de direção é outro. O mercado europeu é dominado por titãs como Scania, MAN, Mercedes, Volvo FH e DAF, todos focados em eficiência extrema e tecnologia integrada. E mesmo assim, muitos se perguntam, será que um Cascadia ou um Kenworth, adaptados ao padrão europeu, poderiam competir de igual para igual com os reis da Europa? Essa pergunta tem resposta, mas não neste vídeo, porque essa é outra batalha, outra filosofia, outra guerra de engenharia. Mas uma coisa é certa, os caminhões americanos nunca estiveram tão fortes, tão modernos e tão preparados para enfrentar qualquer desafio. A fusão entre suas raízes históricas, a engenharia global, fez nascer máquinas que não apenas transportam carga, elas transportam o futuro. E ao final dessa análise, fica claro que cada caminhão dessa lista tem seu público, seu propósito e sua essência. International LT, a redenção americana empurrada pela precisão alemã. Peterbilt 579, luxo, presença e personalidade, ideal para quem quer estilo. Convoy T680 Next Gen, o equilíbrio perfeito entre modernidade e tradição. Volvo VNL 860, o ápice da segurança, conforto e tecnologia. Freigotiner Cascadia, o rei absoluto da rentabilidade, o campeão inquestionável. Esses 5 gigantes mostram que a estrada americana não está morrendo, está evoluindo. E como sempre, ela continua ditando tendências para o resto do mundo. Se você quiser descobrir como os caminhões europeus se comportam quando enfrentam esses monstros americanos, basta seguir para o próximo vídeo. A batalha entre continentes está apenas começando.